Shalom, meus queridos, como é bom estar com vocês para gravar mais uma pré-aula. Hoje eu quero falar com os senhores, essa pré-aula de hoje é a pré-aula de número 11 e nós vamos falar sobre vivendo de forma moderada. Será que você tem vivido de forma moderada? Será que você tem vigiado nesse termo moderação? É sobre isso que nós queremos falar. Eu quero iniciar mandando um grande abraço às pessoas que curtem a nossa página, que sempre deixam inscrito, que nos ajuda a divulgação das pré-aulas. Então, eu inicio essa aula mandando um grande abraço ao meu amigo Jefferson Naval, a Patrícia, que é aqui de Teoflotone, mas está lá em BH. Grande beijo no coração, minha querida. Ao Diogo Vital, a Mara Fagundes, a Euzi Patrícia Barbosa e Vera Lúcia, lá em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. É só um segundinho e eu já estou de volta. Senhor, que excede todo entendimento, possa estar com você nessa pré-aula. Hoje nós vamos falar de um tema muito bom, vivendo de forma moderada. E eu queria que você saísse dessa aula cheio de Espírito Santo, cheio do Ruach HaKodesh, cheio da presença de Deus, e que você levasse esse ensinamento que nós vamos falar hoje para toda a sua sala, para todos os seus amigos, para as pessoas que estão à sua volta, para que elas entendam sobre um fruto tão bom que é o temperamento, que nós confundimos. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero iniciar lendo os tópicos, e à medida que nós lemos os tópicos, nós vamos prosseguir falando um pouquinho de cada um, falando um pouquinho do que nós anotamos, e eu vou deixar abaixo da lição o copie e cole, o cole e copie, para você levar para a sua sala, para você detalhar para os seus alunos, tirar foto, mandar no WhatsApp, mandar no Twitter, mandar no Instagram, colar pedacinhos dessas videoaulas, filmar pedacinhos dessa videoaula e mandar para os seus alunos, ok, querido? A introdução da nossa revista, ela diz que nessa lição nós veremos que o crente deve ser livre de qualquer intemperança. Querido, eu queria deixar bem claro para você que está estudando conosco que essa lição ela é muito interessante e você vai precisar muito da leitura bíblica em classe, que está em 1 João 2, do versículo 12 ao 17, que fala: filhinhos, eu vos escrevo, depois pai, eu vos escrevo, depois ele fala vocês não devem amar o mundo, e você precisa ler essa leitura bíblica em casa. Você precisa ter a noção sobre o que o apóstolo está falando ali, sobre o que o discípulo aprendeu e sobre o que ele está transmitindo nesse momento. Então, de extrema importância você estudar esse versículo. São só 5 capítulos. E inicial é que você vai ler esses capítulos na sua sala para que você possa fazer essa introdução. Por quê, pastor Elias? Porque há nessa lição algo extremamente particular que todos nós cristãos precisamos andar e estar em constante vigilância. Há aqui total dependência do Espírito Santo para a capacitação constante desse fruto que nós estamos falando aqui, desse fruto aqui em questão, que é a temperança, é o que nós chamamos de moderação, é o que nós chamamos de equilíbrio. É sobre isso que você deve estar em constante oração, em constante dependência. Nessa lição aqui, nós teremos que viver para que depois nós possamos transmitir. Não tem como você transmitir aquilo que você não vive. Se você for para a sala de aula falar sobre esse fruto, mas as pessoas veem que você não tem esse fruto, você vai escandalizar a obra. Então essa era que nós estamos vivendo, esse fruto, ele é de grande importância para toda a igreja. Por quê? Porque a igreja ela é o corpo de Cristo e como corpo ela precisa aprender a colocar esse fruto em questão aqui como base para a sociedade, ok? Entenda que nós estamos vivendo nessa atualidade os exageros tanto no campo espiritual como no campo carnal. Nós estamos vivendo aqui o exagero em todos os sentidos. Assim como há exagero aqui no campo humano, também nós teremos os exageros dos homens no campo espiritual. Como nós estamos vivendo isso? Eu queria que você iniciasse essa introdução aqui perguntando para a sua sala
quais os exageros que eles têm enxergado no campo humano? Quais são os exageros que eles têm enxergado no campo espiritual? E você vai ouvi-los para você ter noção do quanto nós estamos cheios de exageros na área espiritual e na área humana. Então nós vamos falar sobre isso nessa introdução. Já o tópico de número 1 da nossa revista, seguindo a revista aqui, ela fala o seguinte, fala sobre tópico de número 1, isso. Tópico número 1, fala temperança, o domínio das inclinações carnais. Subtópico, vivendo de modo sóbrio. Nesse tópico, queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas, eu estou na versão normal, 6,45, diz assim: o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Que tema bom para você iniciar o tópico número 1. Que tema excelente para você falar nesse tópico número 1. Por quê? Cristo, querido, ele usava muito a miúdes. Em todos esses ditados era fácil você aplicá-los. Então, o que é a miúdes? É a repetição de muitas coisas, até mesmo de parábolas, da vivência que existia entre o convívio judaico. Então, Cristo, ele usava a miúde em todos esses ditados. Em todos os ditados ele usava a miúdes. Nós devemos aqui, nesse tópico, ser muito cuidadosos quando nós culpamos ou quando nós falamos do próximo, ou quando nós falamos algo que não é pertinente a nós cristãos. Esse texto aqui ele é empregado de maneira errada por alguns pregadores, pois esse texto se trata de como nós devemos demonstrar a bondade ao próximo, de como nós devemos demonstrar o afeto, de como nós devemos demonstrar o amor, assim como Cristo, nosso Mestre, também demonstrava. Por quê? Porque futuramente nós iremos precisar de fiança. E quem vai nos socorrer no momento da angústia? Entenda que aqui entra um ditado muito interessante, que a vida é uma roda gigante, onde um dia eu estou em cima, outro dia eu estou embaixo. Existem pessoas que te perseguiam, que hoje precisam de você como servo. Existem pessoas que te perseguiam, que hoje precisam dos seus conselhos, da sua oração. E o nosso papel não é virar o rosto. Pelo contrário, é aí que nós devemos mostrar que nós somos conquistados por Jesus e que nós temos as características de Jesus. Isso deve ser falado nessa lição. Se formos de espírito moderado, que dá e perdoa, nós colheremos esse mesmo benefício. Embora no outro mundo se paga com medida cheia, transbordante e exata, não é assim nesse mundo, querido. Não obstante aqui, a providência de Cristo ela nos estimula a fazer o bem, a andar no bem. E isso deve ser refletido nesse tópico. A destruição existente aqui no homem corrompido não deve ser dominada, não deve dominar o fruto da temperança. Por que nós estamos falando isso? Porque ele pode, quando o homem se deixa dominar pelo Adão corrompido e ele domina a temperança, ele pode causar grandes males, assim como o vulcão que não tem direção de onde lança as suas lavas. Eu vejo pessoas que não têm domínio, não têm aqui temperança, e nós vamos entender o que é temperança ainda nesse tópico aqui. Existe aqui nesse tópico uma grande diferença entre mansidão e temperança. Por quê, pastor Elias? Porque mansidão é o domínio da ira e temperança aqui é o domínio dos desejos sexuais, o domínio da glutonaria, que é apresentado nesse nosso tempo como algo normal. É normal você ver as pessoas falarem desse tema como se isso fosse comum. E não é, querido. Entra aqui a palavra enkrateia, que está aqui no grego, e ela vem do adjetivo enkrates, que é em e kratos, poder. O que é isso, pastor? Isso significa possessão, poder sobre algo ou sobre alguém. Aqui empregado como autocontrole e disciplina sobre a carne. Então eu tenho um poder, eu tenho uma possessão quando eu tenho temperança sobre quem? Sobre a minha carne. Eu consigo controlar.
E é sobre esse tema que nós vamos continuar falando para você entender o porquê nós estamos falando desse tema. Porque há muito chavão aqui de crente e isso é interessante, nós vamos desfazer isso aqui hoje. Já o tópico de número 2 da nossa revista, ele fala o seguinte, ele fala temperança e qualidade de vida. Nesse tópico, reflita com a sua sala que a falta de temperança nos leva a cometer sérios problemas do reino. Olha a profundidade do que nós estamos falando. Nos leva a escarnecer, nos leva a ser motivo de chacota e até mesmo blasfêmias contra o nome de Deus. Esse fruto, temperança, ele nos mostra que muitos, por não buscá-lo, estão vivendo somente de aparência, somente de fachada. Por que isso, pastor Elias? Porque nós vimos que onde tudo é bênção na igreja, mas fora da igreja existe aqui uma segunda vida, existe uma segunda casa, existe prazeres insaciáveis, desejos incontidos, submetendo quem o tem a uma escravidão eterna. Por que eu estou falando isso? Como eu conheço homens que não conseguem dominar os seus desejos sexuais? Como eu conheço líderes que não conseguem dominar os seus desejos sexuais? Abramos o verbo aqui para você entender. Como tem homens prostituindo dentro da igreja. Como tem líderes famosos que se corromperam por causa da lascívia. Como tem jovens, mulheres casadas e homens casados que não conseguem somente se satisfazer no seu relacionamento conjugal e tem que procurar pornografia, tem que procurar outras coisas. É sobre isso que nós precisamos falar na nossa sala de aula. E você não tem que ter vergonha de falar isso não, porque isso está acontecendo. E é pecado, é sobre isso. E pecado não se discute, não se brinca. Pecado se fala a verdade e corrige. A lição vem para corrigir e nós devemos ser servos de Deus. E como servos de Deus, nós temos que ter postura para falar sobre esse assunto. Não tem que ter medo disso não, querido. Há um texto muito bom sobre isso que está em 1 João, o capítulo número 5, o versículo 10 ao 12, que diz assim: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu vejo pessoas, o que tem isso a ver com o texto que nós estamos estudando aqui, pastor Elias? Tem pessoas que ainda não têm o Filho de Deus. Tem pessoas que ainda não entenderam que eles precisam adquirir, comprar, como diz Apocalipse, o ouro fino refinado. O ouro refinado, que há de mais caro, é o que? O sacrifício do Calvário, para que elas possam ser libertas e ter este dom e buscar este fruto. Eu gosto de falar desse fruto, eu gosto de estudar esse fruto, e é interessante que esse fruto está anexado a alguns dons. Por que Paulo lançou primeiro os frutos para depois os dons? Porque é necessário que nós busquemos os frutos para que Deus coloque depois o dom sobre a igreja. Já o tópico de número 3, ele vai falar sobre temperança, a temperança na vida de Cristo. Olha que interessante isso aqui. Quando somos cheios do Espírito Santo, nós mortificamos a carne, e esta, por sua vez, enfraquecida, ela não tem a mesma força que outrora tinha em seus domínios. Isso é de extrema importância você falar. Jesus nos mostra que é possível controlar os nossos impulsos, é possível controlar os nossos temperamentos. Quando você faz uma análise da postura dos jovens, das mulheres, dos homens na atualidade, isso nos revela quem anda em espírito e quem ainda manifesta as obras deprimentes da carne. Devemos entender que quando falamos de temperamento aqui nessa lição, nós estamos falando de temperamento humano, ok? E isso não inclui aqui, isso é muito interessante, e esse temperamento aqui,
o fruto que nós estamos buscando é diferente do temperamento humano existente no homem, que é melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo. Não deve confundir isso aqui. Esse temperamento que nós estamos falando é fruto, e esse fruto deve ser buscado para que haja um autocontrole sobre os nossos desejos, sobre a glutonaria. É interessante que os temperamentos humanos, como nós estamos falando sobre melancólico, fleumático, colérico e sanguíneo, ele vai nos acompanhar por toda a vida, mas o Espírito Santo pode controlá-lo. O Ruach HaKodesh é quem controla esses temperamentos. Por que estou falando isso, pastor Elias? Porque eu vejo inúmeras pessoas colocarem a culpa sobre o temperamento humano. Mas eu sou colérico, mas eu sou sanguíneo, mas eu sou fleumático. O que tem a ver isso com o fruto que nós estamos buscando agora? Você deve buscar esse fruto justamente para você dominar esse temperamento humano, justamente para você conseguir frear algumas coisas que estão abertas na sua vida, querido. É sobre isso que nós devemos falar na sala de aula. É o nosso tempo de buscá-los, para que nós possamos aprender que tem muita coisa na igreja que está fora do trilho, e nós somos sarados, nós somos curados por Cristo, para que nós tenhamos a eternidade com Ele. Há um texto muito bom sobre isso, Gênesis 4, o versículo de número 7, Gênesis 4, 7. Olha o que diz esse texto. Gênesis 4, versículo 7 diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas contra ti cumpre dominá-lo. Então eu posso dominar, eu consigo dominar. Um outro texto muito bom, 1 Coríntios, eu tenho que falar assim, é Velho Testamento, vamos para o Novo Testamento então. Quanto à Bíblia não há heresia. 1 Coríntios 9, o versículo de número 25, olha o que Paulo diz. Ele diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, todo atleta em tudo se domina. Você precisa se dominar em alguma coisa, querido. Você precisa ter domínio sobre o que você está falando, sobre o seu comportamento nas festas. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Eu vou continuar aqui. Tópico 2 da revista fala prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. E eu vou aprofundar aqui para você entender. Nesse tópico fala que a base do mundo para o casamento é totalmente adversa ao que temos na Bíblia. Note que é explícito aqui a pornografia, os desejos pervertidos e inconstantes, a mudança do que era para ser sem mácula se tornou manchado para a sociedade e se tornou até comum para o seio da igreja. Querido, quando nós falamos aqui de porneia, que é relações ilícitas, imorais, estamos falando de tudo que é contrário ao que? Ao nosso convívio cristão. Entra aqui até as brincadeiras que estamos vendo sobre o tema casamento. Olha, eu vou falar isso com muito cuidado. Tem pregador famoso hoje que está brincando tanto com esse tema que perdeu a noção do que é casamento. Tem pregador famoso hoje, eu não quero citar o nome por questão de ética, né? Mas tem pregador famoso que está sobrevivendo somente de piadas, somente de conversinhas, e os crentes ficam todos sorrindo com o que era para ser um tema sério, casamento. Cuidado com o que você anda falando sobre casamento, querido. Foi a instituição feita pelo nosso Deus, foi a base quando Cristo criou o homem, quando Deus criou o homem, quando o Espírito Santo criou o homem. Façamos, e ele viu que o homem não poderia estar só, então ele colocou alguém do lado de Adão, colocou Eva para ser adjuntora, e as pessoas ficam brincando com isso. Até o próprio Jesus não quis casar. Cuidado com essas coisas, querido. Cuidado, muito cuidado com isso. O que era para se tornar
sem mácula, agora está sendo manchado. E a igreja está adquirindo como isso comum. Nós não podemos nunca confundir aqui liberdade com libertinagem. Tem pessoas que estão fazendo desse clichê uma forma de ganhar dinheiro, uma forma de sustentar, e a palavra está longe. Cuidado com isso, querido. Cuidado com isso. Porque nós não podemos nunca confundir liberdade com libertinagem. Porque nós somos livres em Cristo para a manifestação de sua glória em todos os sentidos. Nós devemos manifestar a glória de Deus em todos os sentidos. Se não traz proveito para o reino, deve ser lançado fora. Algo sobre isso? Vamos para a Bíblia. Há um texto muito bom que deve ser refletido por nós cristãos, principalmente por nós pastores, quando se fala de casamentos. E eu vejo muita gente hoje tendo casamento como algo... Como assim? Como algo sem valor. A casa separa. Pastor Elias, hoje eu estou feliz, amanhã eu quero estar mais feliz e eu vou largar e vou adquirir outra pessoa. Querido, nós não estamos lidando com brinquedo, não. Nós estamos lidando com pessoas, sentimentos humanos, e essas pessoas são a menina dos olhos de Cristo. Nós estamos lidando com um comportamento humano, não é com ser irracional. Hebreus 13, o versículo 4 a 6 diz assim, olha que interessante: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Olha quão profundo nós estamos falando. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmaremos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Nós temos visto que o homem tem tirado muitas pessoas aí do que Deus instituiu. É sobre isso que nós devemos ter cuidado. O texto é bem claro sobre isso. Já o tópico de número 2 do item 2, ele vai falar a disciplina em casos de prostituição. Eu gosto de falar sobre esse tema, eu amo esse tema. A disciplina em nosso meio, ela foge aos padrões éticos e os padrões morais da sociedade moderna. Por quê, pastor Elias? Porque o termo disciplina, querido, eu vou especificar para você entender. No hebraico ele significa musar, que é correção, instrução, castigo. No grego nós temos a palavra eifdia, ou epedia, mas é eifdia que se lê, cujo significado aqui também é severidade, tratamento duro. A expressão que é utilizada pelos apóstolos e até por Paulo, e aplicada aqui, que ele aplicava-se aqui às práticas ascéticas, seguida pelos gnósticos que estavam perturbando algumas igrejas, inclusive a igreja de Colossos. No dicionário Howard da língua portuguesa, muda-se a versão totalmente. Olha que interessante. Aqui na língua portuguesa diz que é o ensino e educação que um discípulo recebia do mestre, obediência às regras e aos superiores, regulamento sobre a conduta dos diversos membros de uma coletividade. Era imposto ou aceito democraticamente, que tem por finalidade o bem-estar dos membros e o bom andamento dos trabalhos. A palavra que vai derivar do latim disciplinae, cujo significado era ação de se instruir, educação, ciência, disciplina, ordem, sistema, princípio de moral. Quando nós falamos de disciplina na igreja, as pessoas estão contrárias ao que nós estudamos. Por que, pastor Elias? Porque disciplina é chamar para si, chamar para o ambiente do erro, chamar para o ambiente onde houve o problema. Se há problema no casamento, chama o problema para o problema, não fica tampando o sol com a peneira. E outra coisa, disciplina aqui é você engajá-lo ainda mais, instruí-lo ainda mais na obra. Eu vejo pessoas que vão disciplinar os membros e o tira da igreja, o deixa anos sentado sem fazer nada. Pelo contrário, você deve colocar ele para trabalhar ainda mais.
tirá-lo dos cargos de frente e colocá-lo nos bastidores para que ele possa se envolver mais com a obra. Porque se você o descarta, querido, que ganho, que lucro há nisso? Satanás é quem vai aplaudir, Satanás é quem vai ficar maravilhado, ó, como diz o povo, ó, batendo asas sobre o tema. Satanás é quem vai gostar de tudo o que você tem estudado sobre disciplina, porque você está tirando alguém do reino. Antigamente, tirava a pessoa, não cumprimentava a pessoa nem com a paz do Senhor na rua, porque era disciplinado, fazendo a mesma coisa da Igreja Católica, era a mesma coisa da Igreja Católica. Então isso deve ter um cuidado. Quando falamos de disciplina, nós precisamos entender que nós precisamos chamar para nós o problema, resolver o problema e instruir a pessoa problemática. O tópico de número 3 vai falar sobre a glutonaria e seus males. Ah, como é bom falar sobre esse tópico. Queria chegar nesse tópico. Você vai falar que os cristãos precisam conhecer o termo parcimonia. O que é parcimonia, pastor? É isso que você vai falar. Parcimonia, que nada mais é aqui do que ato de economizar, de poupar, de conter algo ou alguma coisa. Quantas vezes nós somos pegos aqui pelo clichê? Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. É até vergonhoso quando nós ouvimos isso. Da ânsia nos nervos, como diz o mineiro aqui. Por quê, querido? Querido, a glutonaria, ela é um pecado contra o corpo. Diferente da prostituição, que é um pecado com o corpo. Querido, a advertência aqui, ela deve e ela é válida, porque nós teremos sérios problemas em alguns anos, a ponto de não entendermos aqui a lei da semeadura, onde tudo que se planta também teremos a certeza da colheita. Sabe por que eu estou falando isso? Tem pessoas que comem que parece um jumento. Tem pessoas que comem que parece que está se despedindo do mundo. É glutão no literal. E depois tem problemas sérios no coração. Tem problemas sérios na saúde. E fica procurando de Deus a cura. Por que não vigiou? Depois fica questionando a Deus. Por que eu estou doente? Por que minhas veias estão entupidas? Por que eu tenho que fazer cirurgia? Porque você não vigiou. No original, aqui nós precisamos entender que parcimonia é eu ser econômico, é eu poupar, é eu conter a minha carne, é eu economizar em tudo que eu vou fazer e ter aqui uma temperança aqui, olha que interessante isso aqui, ó, sobre onde eu estou, o ambiente em que eu estou. Tem pessoas que estão escandalizando a obra através da glutonaria. Tem pessoas que estão escandalizando o nome de Cristo através da glutonaria. Tem pessoas que as pessoas falam que vergonha para o Evangelho. E como tem sido vergonhoso quando nós falamos de glutonaria na igreja. De o pequeno até o grande, nós estamos enxergando que há um excesso de glutonaria. Há um excesso desse termo glutonaria na nossa igreja. E nós devemos falar muito sobre isso na nossa sala de aula. O tópico de número 3, dando continuidade ainda para o final da nossa revista, fala vivendo em santificação e deixando os excessos. Nós saímos do termo glutonaria e vamos agora entrar na santificação para deixar os excessos. Esse tópico você fala o seguinte, que quem ama, agrada. Quem agrada aqui, recebe. Olha que interessante. E quem recebe, fica sempre feliz. Por que isso, pastor? O motivo de vermos pessoas infelizes na igreja é justamente pelo fato delas não agradarem a Deus. Isso é profundo, querido, muito profundo. De não buscarem a regeneração. Elas estão se contentando apenas com as migalhas, não sabendo elas que o Todo-Poderoso tem um oceano de felicidades para lhes oferecer. Como tem pessoas assim na igreja que são infelizes e culpa a família, culpa o cônjuge, culpa os filhos, culpa diversas outras coisas, culpa a sociedade, culpa os pastores, culpa a igreja, mas são elas que estão se contentando com a migalha. São elas que estão se contentando com pouco. Há um texto muito bom de 2 Crônicas, o capítulo 7,
no versículo 14 e 16, que diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha, querido, vou continuar dizendo assim: estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quer atrair Deus? Quer ter os olhos de Deus voltados para você? Querido, agrade o Pai. Busque o Pai com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. Clame. O texto é claro quando nós falamos sobre isso. Então você precisa agradar o Pai. Você precisa estar num estado de filho que agrada. Se nós, quando os nossos filhos nos agradam, nós ficamos felizes, imagina o Senhor que está nos céus. Então você precisa levantar de manhã, bater um papo com Ele. Você precisa de levantar durante a madrugada e conversar com Ele. Durante a tarde você precisa dizer: eu estou aqui, não esqueci de Ti, eu preciso do Senhor. Senhor, eu estou aqui. É um bate-papo de pai para filho. Quantas pessoas já não fazem isso? Talvez você, professor, que está me ouvindo agora, há quanto tempo você não trata o Espírito Santo como seu amigo? Há quanto tempo você não para tudo que você está fazendo e diz assim: senta aqui comigo e vamos conversar? Há quanto tempo você não ora mais de madrugada? Há quanto tempo você não dedica um tempo exclusivo somente a um momento entre você e o Ruach HaKodesh, entre você e o Espírito Santo? Está na hora de você fazer isso, querido. As grandes batalhas são vencidas não porque nós somos inteligentes, não porque nós temos a melhor retórica, não porque nós somos os melhores professores, não. É porque nós temos momentos particulares com quem é o dono do poder. Isso deve ser falado na sala de aula. O tópico de número 2 da nossa revista, do item 3, fala santificação. Nesse tópico, você vai falar para os seus alunos aqui que a santidade, ela produz constância em viver ao lado do Criador. Olha que interessante. E é magnífico esse tema aqui. Ela produz o quê? Ela produz constância em viver ao lado do Criador. Ela produz constância em ouvir a voz do Criador, em ser guiado por Ele em todos os sentidos. Em contrapartida, estar em pecado é exatamente viver o contrário, é estar no contrário. É como se eu virasse as costas para o Mestre. O viver em pecado me tira os objetivos cristãos. Me tira os objetivos de Cristo. Me tira o alvo a ser alcançado. Nós precisamos entender que o pecado, como tudo aquilo que me afasta e me tira o tempo de Deus, me tira a particularidade de ser servo. É isso aqui vai pesar na alma, mas é verdade. Tem pessoas que estão afastadas de Deus, que vão na igreja, sentem a presença durante 1 hora, 2 horas e saem vazias do mesmo jeito, saem problemáticas do mesmo jeito. Então esse tópico é um momento de você curar a sua sala, de você refletir com a sua sala e ter um momento em que as pessoas sejam impactadas pela presença do Espírito Santo. Eu creio no que ele vai fazer nessa aula. É por isso que nós estamos ministrando, é por isso que nós não desistimos, é por isso que nós não paramos, porque nós sabemos do que ele vai fazer. Quer algo sobre isso? Vamos para a Bíblia. Há um texto muito bom em Salmos, e eu queria que você deixasse ele aberto. Salmo 103, o versículo de número 1 a 5 diz: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Bendize, alegre-se. Eu preciso entender que, à medida em que eu aproximo de Cristo, eu sou feliz. Eu não preciso de complemento lá fora. Eu não preciso de nada lá de fora, porque Ele é quem vai me alegrar.
É Ele quem vai satisfazer a minha alma, Ele que farta de bens a minha velhice. Olha que impressionante que o salmista diz, e ele prossegue dizendo: e de sorte a tua mocidade se renova como água. Sabe o que é renovar aqui, querido? É dia após dia ter algo novo. Você jovem que está me ouvindo, escute uma coisa: você não precisa procurar prostituição, você não precisa procurar lascívia. E também você velho que está me ouvindo, você mulher que está me ouvindo, você não precisa ter desejos carnais saciados lá fora. A Bíblia diz que Ele é quem renova, como águia. É Ele quem coroa de bens. No original, o que significa? É Ele quem farta todo o meu corpo quando eu estou nele. É Ele quem me visita no original. Você precisa entender isso, querido. Você precisa levar isso para a sala de aula, em nome de Cristo. O tópico número 3, dando continuidade, que já para o final da nossa revista, fala: deixando os excessos. Pastor Elias, de que maneira que eu deixo os excessos? Olha, querido, viver para Cristo não é fácil. Não é fácil. E nós sabemos, e nós sabemos disso, e nós trazemos em nossa carne essa verdade. Nós sabemos disso, nós professores, nós pastores, trazemos na carne essa verdade, nós professores principalmente, líderes principalmente, mas não é impossível quando somos e temos a ajuda do Espírito Santo, do Juan Marcos, quando temos a ajuda aqui de amigos que realmente buscam conosco a santidade e o céu. Há amigos que nos ajudam, há pessoas que nos ajudam. O Espírito Santo se encarrega de colocar pessoas para nos levar a ter momentos com Deus de extrema importância. Precisamos entender que a busca constante por um viver digno para Cristo nos trará grandes bênçãos, grandes momentos de fidelidade, não somente no agora, mas principalmente no porvir. Quer algo de Deus sobre isso? Continue no Salmo 103, o versículo 3 ao 18, que diz assim: como um pai se compadece de um filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nele o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança, e para com os que lembram dos seus preceitos e os cumprem. Então, eu preciso entender que Ele vai segurar a minha geração em bênção. Ele vai servir os meus filhos, vai servir os meus netos. Ele vai continuar sendo Senhor e continuar tendo um momento de prazer em ser Deus na vida da minha prole aqui, dos meus filhos. Deus nunca está em silêncio, querido. É isso que você precisa entender. Deus nunca se colocou em silêncio. O povo é quem era rebelde. O povo é quem idolatrava outros deuses. O povo é quem saía da presença. Deus está no mesmo lugar. Aonde? Sentado no seu trono de glória, recebendo louvores de todos os animais, de todas as plantas e principalmente dos homens. Então entenda, leve para a sua sala que Deus nunca está em silêncio. É a Bíblia quem está fechada. É a sua Bíblia quem está fechada. Deus nunca se faz em silêncio. Abra a sua Bíblia e com certeza você ouvirá a grande voz do Mestre falando ao seu coração. Espero que você tenha uma excelente semana, uma excelente aula e que o Espírito Santo te conduza numa aula maravilhosa para que esse fruto, temperamento, temperança, esteja presente em nossa vida, em nome de Cristo. Shalom e até a próxima aula.